Vamos falar agora sobre pânico. Vocês podem notar que está dando alguns cortes e como a gravação é longa, também eu estou fazendo em partes, né? Gravei a primeira parte, agora eu vou gravar a segunda parte. Indo para as próximas perguntas em relação ao pânico, o que é crise de ansiedade? Crise de ansiedade é algo que dá no corpo das pessoas e é uma crise que ela tem ações no abdômen, no peito, no pescoço, né? Dá uma falta de ar, tranca, parece que não desce o ar e paralisa o rosto. Então são essas partes, né, que atacam uma crise de ansiedade. Elas variam de intensidade, variam de tudo. Tem diversas peculiaridades na crise de ansiedade, né? Ela varia na intensidade, no contexto, na duração, tem diversas variações. A de pânico é mais forte, tá? A crise de pânico, ela é como se cada vez a pessoa estivesse tendo um ataque cardíaco psicológico, né? Uma crise horrível. E essas duas foram perguntadas de fato, né? A de pânico parece que é realmente uma sensação de que vai morrer e também o medo da morte. E a terceira pergunta que eu adicionei, né, que eu falei anteriormente, que era um tema que eu ia entrar, é a agorafobia, que é o medo da praça, o medo do medo. É as pessoas que não conseguem sair de casa. É uma situação bem difícil de lidar, né? As pessoas têm que aprender a lidar com isso para tratar. Então são crises bem fortes. Essa é a definição delas. O tratamento delas, né, quanto mais grave, maior a necessidade de procurar um psicólogo. E nas mais simples, né, umas crises talvez mais fracas, a pessoa consiga lidar e talvez seguindo as orientações, né, de melhorar o sono, melhorar a rotina, consegue melhorar esses pontos. Tem muitas crises na escola, como de choro e pânico, né? Então, a pessoa define como essas crises, e já é outro comentário. O que fazer quando estiver em crise de pânico? Nós vamos trabalhar com uma respiração aqui, com um exercício que dá bem para fazer nas crises, né? O primeiro momento é você se ancorar no ambiente, então você começa a olhar melhor do ambiente, ver o que tem, e depois você vai para uma respiração, como eu vou guiar aqui uma respiração para vocês. Então, primeiro você começa com uma coisa e depois você continua com outra. E a respiração ela tende a acalmar. E depois de você resolver, né, de você passar aquela crise, você tem que trabalhar numa vida para reduzir a frequência, a intensidade e melhorar a qualidade de vida, com fatores como, por exemplo, o sono e outros aspectos. Agora falando em vontade de se cortar, então. Por que quando tem ansiedade e depressão sempre se corre para cortar os pulsos, braços e coxas? Então, a vontade de se cortar, ela é uma vontade muito forte porque gera um certo alívio, gera um certo prazer em quem está fazendo isso. Parece que de alguma forma está se sentindo aliviado. E a recomendação, claro, que busque ajuda, mas que entenda por que isso está acontecendo. Lembram que um adolescente perguntou o que acontece quando uma pessoa não souber lidar com a ansiedade? Aquela pergunta responde essa. Porque se a pessoa não souber lidar com a ansiedade, né, no caso da pessoa que tem aí uma facilidade maior para automutilação, ela vai acabar indo para automutilação. Tem pessoas que vão para as drogas e tem pessoas que vão para outros comportamentos. Então, é bem complicado, bem complicado. Por que quando nos cortamos nos sentimos aliviados? De novo, é um comportamento que ele gera muitas coisas, inclusive a dor que é gerada por se cortar, o sangue escorrendo. Na verdade, a dor não é tanta porque a pessoa está anestesiada pelo que está acontecendo, né? Então a dor acaba que não é tanta, mas aquela situação ela gera um alívio para a pessoa, né? Todo o contexto, o momento que a pessoa tem para si mesmo, o sangue correndo, né? Tem vários aspectos aí que é considerado um alívio para a pessoa.
Por que se cortar alivia a dor psicológica? É todo o contexto, né? Como eu já mencionei aí, vários pontos. Eu costumo me cortar e me machucar quando estou brava e quando as coisas não dão certas. Me corto, me bato e choro. Agora eu vou dar as orientações de novo. O mesmo caminho da raiva e do choro. Primeiro, perceba quando você já está se cortando ou está prestes a se cortar e tipo assim, não tem nada para fazer que vai impedir que você se corte. Esse é o ponto inicial. Depois você começa a mudar com o tempo. Então você melhora esse ponto, você ajusta esses aspectos e você melhora a questão do se cortar com o tempo. Então você ajusta para se cortar menos. Né? Você tenta entender que momentos você se corta, o que acontece. Quando você vai para se cortar, você percebe algumas horas antes, você já muda o roteiro do que vai acontecer, você já muda os acontecimentos e muitas vezes não se corta. Tá? Então essa é a ideia, tentar perceber o que está acontecendo e tentar não se cortar. E quando você tiver com uma vontade de se cortar muito forte, esfregue gelo aonde você tem vontade de se cortar. Vai gerar uma queimação e vai ser uma ótima forma aí de encarar. Outra sugestão aí para quem tem crises de ansiedade, que a gente também vai lidar depois, é segurar gelo, sentir o gelo derretendo pelas mãos. Então, também é uma das formas de lidar aí com a ansiedade.